Sabe aqueles idosos assim que começam a apresentar uma fraqueza nas pernas, uma dificuldade imensa para poder andar, principalmente para poder levantar de uma cadeira ou até mesmo de um sofá? Pois é, a síndrome miastênica de Eaton-Lambert, apesar de ser bem rara, ela é uma causa comum que pode justificar esses pacientes a apresentar esses sintomas. Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Iane, sou médico neurologista, neurofisiologista. Tenho esse perfil aqui totalmente dedicado a falar um pouquinho sobre neurologia neuromuscular e neurofisiologia clínica. Essas são nossas redes sociais. Se você gostar, curta, compartilhe, salva e acompanhe o nosso trabalho. A síndrome miastênica de Eaton-Lambert é uma doença bem rara, um caso, em média, para cada 1 milhão de pessoas. O que acontece então com ela? Ela é uma doença de causa imunológica, onde você tem deposição de autoanticorpos direcionados principalmente contra esses canais de cálcio voltagem dependente. O que acontece aqui? Isso aqui é a porção final do nervo. Nessa porção final do nervo ela está em íntimo contato com a fibra muscular. Para poder o músculo ter contração, precisa uma substânciazinha chamada de acetilcolina ser liberada para poder se ligar na fibra muscular. Para poder isso acontecer, existem algumas etapas. Em uma delas, uma abertura desses canais de cálcio, e isso gera uma sinalização para poder então liberar essa acetilcolina. A síndrome miastênica de Eaton-Lambert, então, esses anticorpos eles vão desregular esses canais de cálcio. Isso pode acontecer levando uma liberação reduzida de acetilcolina. Também pode acontecer aumentando o limiar desses canais, então fica mais difícil, tem que ter uma excitação maior para poder liberar essas vesículas de acetilcolina na junção neuromuscular. E também outra coisa que pode acontecer, um dos mecanismos que podem ocorrer é uma reabsorção exagerada dessa acetilcolina, não permitindo que ela fique muito tempo em contato com a fibra muscular. Do ponto de vista clínico, esses pacientes lembram pacientes com distrofia de cintura. Normalmente é uma fraqueza mais proximal, principalmente uma fraqueza mais nas coxas e também na região mais do ombro. Só que, além desse quadro de uma fraqueza motora, esses pacientes também apresentam muitos sintomas desautonômicos. Então, que sintomas desautonômicos então seriam esses? Pacientes apresentando palpitação, pacientes apresentando hipotensão postural, um paciente que levanta e começa a sentir uma tonteira, sente que a vista está escurecendo, sensação que ele vai desmaiar. Esses pacientes têm muita constipação, isso é bem comum. Pacientes apresentando incontinência urinária, disfunção erétil, que muitas das vezes é ignorada. A pessoa já é idosa, tem uma certa dificuldade do ponto de vista sexual. Mas não, isso também é um sintoma que esses pacientes podem apresentar. A fraqueza, paciente pode ter acometimento bulbar, então o paciente pode apresentar uma dificuldade para poder deglutir, por exemplo, pode apresentar alteração visual, diplopia, visão dupla, por exemplo. E, além disso, também pode apresentar até pitose. Isso, às vezes, pode confundir o diagnóstico, por exemplo, com uma síndrome de miastenia graves. Existem algumas características que vão ajudar a gente a diferenciar de miastenia. Uma das características nós já falamos, a presença de muita desautonomia. Isso a gente não vê em pacientes com miastenia graves. Uma outra característica é o fato do paciente ele apresentar uma melhora da sua força muscular à medida que ele se exercita. E aí você pode colher isso na história do paciente que fala que quando ele acorda fraco, porém ao longo do dia ele vai tendo uma melhora da sua força motora, por exemplo. Você pode fazer também o teste do levantar da cadeira e andar, a gente chama isso de Time Act Go Test. O que é isso? O paciente, ele simplesmente você vai pedir para ele levantar de uma cadeira sem apoio, e aí você começa a contar o tempo que ele começou a levantar, e ele vai começar a andar 3 metros para frente, vai e volta. E você vai fazer isso 3 vezes, você vai observar que na 3ª vez ele está fazendo isso de uma maneira mais rápida. Também tem um teste clínico que a gente pode ver também no dia a dia. É bem típico esses pacientes apresentarem a reflexia, mas na hora que você faz uma força, pede para o paciente ele contrair a musculatura. Então você está aqui, está pedindo para o paciente levantar a perna, quando você volta a avaliar o reflexo ele então aparece. Essa melhora no reflexo então, nós chamamos de fenômeno de facilitação, o que demonstra que, à medida que esse paciente ele se exercita, ele de fato melhora a força dele. Além disso, a própria eletroneuromiografia vai ajudar a gente. Às vezes a gente pega paciente que chega para poder realizar o exame com um quadro clínico desse, a gente observa que tem um potencialzinho de ação bem pequenininho, bem reduzido,
Mas quando a gente pede o paciente realizar uma força e depois a gente dá outro choquinho, a gente observa que houve uma melhora acentuada da amplitude desse potencial. Isso é bem chamativo para a gente. Sempre que a gente observa isso, a gente já parte para um teste de estimulação repetitiva nesse paciente, que pode ser em baixa frequência, mas principalmente deve ser realizado em alta frequência. Em baixa frequência, lembra um pouco um padrão miastênico, um padrão de decremento. A diferença é que quando nós vamos para a estimulação em alta frequência, a gente observa que existe uma melhora na amplitude da resposta. Isso se baseia naquele princípio da facilitação motora. O paciente ele se exercita e acaba acontecendo uma melhora da sua força muscular, do ponto de vista eletrofisiológico, isso aumenta a amplitude de resposta. Bem, feito o diagnóstico clínico, uma coisa importante é você rastrear câncer nesse paciente, porque Eaton Lambert está muito associado a tumor, principalmente câncer de pequenas células no pulmão, embora também seja descrito em pacientes com linfoma, enfim, nem sempre o paciente vai ter tumor associado, não. Outra coisa é o tratamento. Como é uma doença de causa imunológica, o tratamento normalmente é à base de imunossupressor, porém, o prognóstico não é muito bom, a maioria das vezes o paciente não costuma responder. E aí, conhece algum idoso aí apresentando uma dificuldade para poder andar? Lembre de Eaton Lambert. Um abraço!